Sabe, quando a gente abre a Bíblia em 1 e 2 Samuel, a gente está, na verdade, lendo uma única e grande história. É uma narrativa épica que conta como Israel deixou de ser um monte de tribos desorganizadas para se tornar uma nação, um reino. Mas, no meio de todo esse drama, de toda essa intriga e guerra, tem uma pergunta fundamental que ecoa até hoje. E a pergunta é essa aí. O que acontece quando o povo de Deus, que foi chamado para ser diferente, para ser único, olha para o lado, para as outras nações e diz: sabe de uma coisa? A gente quer ser igual a eles. Esse desejo por um rei, um líder humano que desce para ver, para tocar, acaba desencadeando uma série de eventos que mostram não só a fragilidade do ser humano, mas, e isso é o mais importante, a soberania inabalável de Deus. Mas para entender o peso desse pedido, a gente precisa dar um passo para trás. O tempo antes dos reis foi a era dos juízes. E olha, foi um período de verdadeira anarquia espiritual. A frase que resume essa época é: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Era um ciclo sem fim de pecado, desobediência, sofrimento. O povo estava simplesmente desesperado por ordem, por alguém que pudesse salvá-los deles mesmos. Então, para a gente desvendar essa história toda, vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos ver o clamor do povo, que foi onde tudo começou. Depois, vamos colocar lado a lado os dois primeiros reis, Saul, que foi a escolha do povo, e Davi, a escolha de Deus. A partir daí, a gente mergulha mais fundo na teologia para entender como Deus age no meio da nossa bagunça, da nossa falha. E por fim, a gente chega na grande promessa que aponta lá para frente, a promessa de um rei perfeito. E é aqui que tudo começa, com o povo clamando por um rei. Olhando assim de fora, parece um pedido político, até lógico para a época. Mas, teologicamente, isso foi um terremoto. Ao pedir um rei humano, Israel estava, na prática, falando para Deus: olha, o seu governo direto não é o suficiente para nós. Eles estavam trocando o rei invisível e perfeito por um líder visível e, bem, cheio de falhas. E o jeito que essa história é contada é simplesmente genial, porque o autor já nos dá a chave para entender tudo logo no comecinho. O livro não começa com política ou guerra, começa com um poema, uma oração de uma mulher chamada Ana. E nesse cântico, ela define o padrão que a gente vai ver se repetir o tempo todo. Deus derruba os orgulhosos do poder e levanta os humildes. É um tema central. E ela ainda termina com uma profecia incrível sobre um futuro rei, o ungido do Senhor. E aí o povo formaliza o pedido. Eles exigem um rei para serem como todas as outras nações. É uma rejeição total da identidade deles, do chamado para serem um povo separado. E aqui a gente vê uma coisa impressionante sobre a soberania de Deus. Ele avisa, ele mostra onde está o erro, mas, no fim, ele dá o que eles pedem. E é nesse ato de permitir que ele tece o seu plano perfeito, usando até a rebeldia do povo para sua própria glória. E assim, entra em cena o primeiro rei, Saul. Ele é a personificação do desejo do povo. Um rei que impressiona por fora, sabe? Mas a história dele é um estudo de caso trágico. É um aviso muito sério sobre a diferença entre parecer um líder e realmente ter um caráter que agrada a Deus. Saul tinha tudo para dar certo, pelo menos aos olhos humanos. Era alto, tinha boa aparência, vinha de uma família importante. Ele era o tipo de rei que se escolhe com os olhos. O problema é que Deus vê o coração. E o coração de Saul era cheio de insegurança. E essa insegurança se transformava em impaciência, em desonestidade, e o que foi fatal para ele, numa incapacidade total de admitir os próprios erros. Ele sempre tinha uma desculpa, sempre colocava a culpa nos outros. O resultado disso foi inevitável. O caráter de Saul levou ele à ruína. A desobediência dele não foi um deslize, foi um padrão. Ele consistentemente colocava a vontade dele acima da vontade de Deus. E por isso Deus o rejeita como rei. A história de Saul é uma tragédia, mas que serve como um espelho para a gente, mostrando que o orgulho vem antes da queda e que a falta de integridade destrói qualquer liderança de dentro para fora. Agora, enquanto o reino de Saul desmoronava publicamente, Deus já estava trabalhando nos bastidores. Ele estava preparando um rei completamente diferente. E ele encontra esse rei no lugar mais improvável que se possa imaginar, num pasto, cuidando de ovelhas. Davi é o oposto de Saul. A história dele não é sobre aparência, é sobre paciência. Não é sobre orgulho, mas sobre uma confiança radical no Deus de Israel. Essa comparação aqui deixa o contraste bem claro. O coração de Saul estava alinhado com o que o povo queria ver, o de Davi com o coração de Deus.
O caráter de Saul era marcado pela impaciência, pelo orgulho, o de Davi pela humildade e pela confiança. Mas a diferença mais gritante é essa aqui. Quando confrontado com o pecado, Saul dava desculpas. Davi se quebrava em arrependimento. É isso que define um líder segundo o coração de Deus. É só lembrar da cena em que Samuel vai ungir Davi. Ele vê todos os irmãos mais velhos, altos, fortes, os candidatos óbvios. Mas Deus o corrige com uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O coração de Davi era totalmente entregue a Deus. É por isso que a famosa história de Davi e Golias não é sobre a coragem de um pastorzinho, mas sobre a grandeza do Deus em quem aquele pastorzinho confiava. A glória é toda de Deus. E isso nos leva direto ao coração teológico desses livros. Seria muito fácil ler Samuel e pensar que é só uma história de um rei mau, o Saul, e um rei bom, o Davi. Mas é muito mais profundo que isso. É uma demonstração poderosa de como o plano soberano de Deus continua avançando, não apesar das nossas falhas, mas muitas vezes através delas. E aí, a história toma um rumo sombrio. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o herói que matou o gigante, cai de um jeito terrível. Ele comete adultério e depois assassinato para encobrir seu pecado. A falha dele é catastrófica, com consequências devastadoras. E aqui está a lição, que é dura, mas essencial. Se até o melhor dos reis humanos pode cair tão baixo, isso prova que a nossa esperança final não pode estar em nenhum homem. A história de Davi, tanto na sua glória quanto na sua vergonha, nos faz clamar por um rei que não falhe. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, que a fidelidade de Deus brilha ainda mais forte contra o fundo escuro da nossa infidelidade. Segundo, o plano soberano de Deus nunca, jamais é frustrado. Ele sempre está no controle da história. E terceiro, a graça de Deus é poderosa para restaurar. Mesmo do pecado horrível de Davi, Deus trouxe arrependimento e continuou o seu plano de redenção. E tudo isso nos leva ao ponto mais alto de toda essa narrativa, a aliança que Deus faz com Davi. Depois da falha terrível com Batseba, a gente poderia esperar só juízo. Mas em vez disso, Deus vem com uma promessa de pura graça. Uma promessa que se tornou a espinha dorsal da esperança de Israel e, no fim das contas, do mundo inteiro. Essa promessa, que a gente encontra lá em 2 Samuel, capítulo 7, é de tirar o fôlego. Deus diz a Davi: a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Essa é a aliança davídica. A partir desse momento, toda a história de Israel se torna uma busca por esse descendente prometido, o rei cujo reino jamais teria fim. E assim, a busca pelo rei perfeito se desenrola. O primeiro passo, Saul, o rei segundo o povo, foi um fracasso total. O segundo passo, Davi, o rei segundo o coração de Deus, foi um sucesso, mas um sucesso parcial, que também terminou em falha. As duas histórias, a de Saul e a de Davi, funcionam como setas apontando para frente, criando na gente uma expectativa, uma esperança por um terceiro rei, o descendente prometido que finalmente seria perfeito. E essa é a pergunta que fica no ar no final dos livros de Samuel. Pensa bem, se o melhor que a humanidade tem a oferecer, um homem segundo o próprio coração de Deus, falha de um jeito tão espetacular, onde é que está a nossa esperança? Se nem Davi foi o rei perfeito, então quem será? Toda a narrativa de Saul e Davi, com suas vitórias e seus fracassos, estava, na verdade, preparando o palco para a resposta final: Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro e maior filho de Davi. Ele é o rei que Saul deveria ter sido, em obediência, e o rei que Davi só conseguiu ser uma sombra em justiça. O reino de Davi se desfez com o tempo, mas o reino de Cristo é eterno. A longa busca pelo rei perfeito não termina numa ideia, termina em uma pessoa, e o nome dele é Jesus.